E aí galera, estamos aqui para gravar mais um vídeo agora na série principal. Acho engraçado, ouvindo a minha própria pronúncia, que eu falo vídeo. Vídeo. Vamos lá. Então o vídeo de hoje é a respeito do Ubuntu. O Ubuntu é o novo Windows, e isso é bom. Mas por que estou fazendo um vídeo a respeito do Ubuntu, no meio de uma série que está falando a respeito de filosofia Unix e tudo mais? Bom, eu fiz um vídeo falando a respeito do meu setup, da minha máquina. E era um Alpine Linux que rodava via Sega Root, um Fantu que virou meu desktop e tudo mais. E era um setup bem legal. Mas fui vencido pelo Ubuntu novamente. Explico. Esses dias rolou uma recomposição de alguns cômodos aqui na minha casa e o meu modem Wi-Fi foi parar na sala, que é um pouquinho distante aqui do escritório. Então, o sinal estava meio fraco, fui lá mexer no admin do modem e, para variar, detonei tudo, né? Parou de funcionar o Wi-Fi e tal. Daí, como de costume, peguei aqui o laptop, peguei um cabinho de rede, pluguei o cabo de rede no laptop, foi ali do lado do modem, liguei o cabo de rede no modem e dei ali um ifconfig para ver qual é. Cadê minha Ethernet 0? Não tinha, porque eu estava usando a Alpine, que não carrega nenhum módulo por padrão, e eu não tinha a interface de rede disponível. E daí fui procurar os módulos que eu tinha que carregar, eu já nem sabia direito, era bem de noite, eu já estava com pressa de terminar aquilo lá, porque queria fazer voltar logo a internet para terminar outras coisas, não estava com foco em aprender qual é o módulo certo para carregar quando você precisa fazer a tua internet funcionar. Então, foi uma experiência terrível. Eu tive que usar um outro aparelhinho ali que tem um Android rodando para fazer a configuração do modem, e esse laptop aqui ficou meio que inutilizado nesse momento. E foi triste, foi chato, e é uma coisa que me lembra por que há uns 10 ou 15 anos eu fazia dual boot com Linux e Windows, que muita gente ainda faz hoje. Então, é por isso que eu estou falando que o Ubuntu ele é o novo Windows. Porque antigamente, quando se fazia o dual boot, geralmente o pessoal que usava Linux fazia mais ou menos assim: vou usar o Linux para tudo, mas quando surgiu a necessidade que o Linux não atenda, eu boto no Windows e faço funcionar ali. Então, uma necessidade geralmente era um software legado, era algum tipo de hardware que não tinha suporte no Linux, era alguma coisa que o Linux na época não... ou não é que não dava suporte, mas que era difícil, e você precisava ali com pressa e tal. Pô, preciso usar esse scanner diferente aqui. No Linux vai dar trabalho, às vezes é mais fácil ligar no Windows, que já vem o CDzinho com os driverzinhos ali e tudo se resolve rápido. Então, hoje o que as pessoas fazem? As pessoas que nem eu, instalam ali um sistema operacional alternativo, digamos assim, um Fantu, o Alpine Linux mesmo, para ser o sistema operacional que você se diverte, que você aprende, que você realmente faz as coisas do modo um pouquinho mais difícil, para você aprender, para você conhecer melhor, para você aumentar o teu conhecimento. Mas quando o bicho pega, você buta no Ubuntu e faz o negócio funcionar ali. Então, nesse sentido, o Ubuntu é o novo Windows, entendeu? Você não faz dual boot de Windows, você deixa um Ubuntu ou qualquer outra distro semelhante, voltada ao desktop e tudo mais, que o pessoal, como eu, mais ligado ao terminal, mais filosofia Unix, torce um pouco o nariz, com um pouco de razão, mas é o sistema que funciona. Então é isso, o Ubuntu é o novo Windows. Isso é bom, isso é muito bom, porque o Windows, né, na época que a gente meio que sentia que não conseguia viver sem ele, ainda bem que essa época passou já faz algum tempo, hein? Ele é completamente alienígena. Ele é um troço totalmente de outro mundo. Se você está tentando conhecer mais de sistemas Unix, tal, FreeBSD, OpenBSD, Linux, Dragonfly, que seja, o que quer, sabe? Você
você tem um mundinho com muitas coisas semelhantes ali. Vocês têm os comandos parecidos, as páginas de manual, terminal, os dispositivos. E no Windows não tem nada disso. O Windows é um outro sistema operacional completamente diferente. Ele é alienígena completo. Ele não tem nada a ver com o Unix. Ele tem tudo fechado, ele tem os padrões bizarros, ou então não tem padrão. Por exemplo, como é que você descobre que uma aplicação que você chamou terminou com sucesso ou com erro? Na maioria dos casos você não descobre. Eu nem sei se tem um padrão para isso. No Unix é muito simples. Você retornou 0 o teu programa é porque deu certo. Você não retornou 0 é porque alguma coisa aconteceu de errado. E geralmente esse número que é retornado tem um significado que você consegue consultar alguma tabela. Então você consegue fazer ali, automatizar as coisas de uma maneira muito sã. No Windows não. É insanidade mental completa. Padrão POSIX simplesmente não era implementado, que é o que torna os ambientes Unix razoavelmente similares. Lembra o vídeo que eu falei das message queues do kernel? Aquilo ali é padrão POSIX. O sistema de threads que a gente usa geralmente é o padrão POSIX do threads, pthreads que chamam. No Windows é o jeito Windows, é a parada ali da Microsoft, o jeito deles. Tem algumas coisas interessantes, a noção de serviços. Eu li esses dias um artigo a respeito do SystemD que eu achei interessante. O cara ele defende ali as ideias por trás do SystemD de uma maneira bem sólida, achei bacana. Então assim, entre ter como o teu sistema operacional de emergência, que tudo funciona, não importa se está tudo feito de uma maneira horrível, mas está feito, entre ter esse como sistema desse tipo, o Windows ou o Ubuntu, é muito melhor ter o Ubuntu. Então é bom que o Ubuntu tenha tomado esse lugar. As pessoas, os puristas têm a tendência a reclamar, dizendo, o Ubuntu está indo para o caminho do Windows e tá ótimo, deixa que ele vá e continue nesse caminho. Porque se eu preciso de uma coisa que simplesmente funcione, não importa como, eu vou usar o Ubuntu. E olha só, ele segue razoavelmente bem o padrão POSIX, veio de uma base comum, tem os sistemas de arquivos que ele usa, são os mesmos de qualquer outra distro Linux, acesso a dispositivos, está lá, /dev/nu, /dev/0, /dev/sda alguma coisa, sdb alguma coisa, o /proc está ali, o /sys está ali, o kernel é o Linux, então tem tudo aquelas paradas que são implementadas no kernel disponíveis para você usar. Então quer dizer, olha a diferença, entre você usar o Ubuntu como teu Windows ou usar um Windows como teu Windows, nesse tipo de situação que nem eu descrevi. Então, está muito na vantagem. Tem umas coisas que ainda me irritam, sim. O debug subindo programa que eu não pedi é chato. Ele tem umas race conditions ali que me irritam. Às vezes eu abro lá o Dunst para mostrar a notificação na tela, e ele dá um jeito de sumir com o Dunst e chamar o notificador de XFCE. Baseado em nada. Eu descobri posteriormente que é uma race condition no sistema de cadastro de cumpridores de tarefa, digamos assim. As configurações XML são meio tensas, mas a parte boa é que geralmente você não vai precisar lidar nisso. Então, ok, a gente se vira. Excesso de serviços, então sempre que eu faço uma instalação limpa eu tenho que desabilitar um montão de serviços que fica rodando no fundo. Por exemplo, Cups. Por que fica rodando Cups? Eu não tenho nem impressora aqui na minha casa. Quando eu quiser usar uma impressora eu habilito o serviço, senão não. Mas ok, para uma distro que é pro tiozão usar, tá ótimo, inicia sozinho, não tem problema, esse é o certo mesmo. SystemD aí é uma parada realmente que pega a parte de filosofia, Unix e tudo mais, fora o meu desgosto que eu tenho com a Red Hat. E faltam alguns pacotes, então por exemplo, para editar esses vídeos eu sempre usei o AVI Demux. Deixa eu highlightar aqui para o pessoal ver. Que é um editorzinho muito simples, muito tranquilo, que para quem vai fazer só corte, eu só faço corte. Eu corto o comecinho, corto o final do vídeo, corto ali um outro probleminha que tem no meio, geralmente é o meu cachorro se mexendo por aqui. Ele tem, eu até instalei aqui eu estou rodando aqui o Linux Mint. Instalei de um PPA diferente e tal, mas assim, nunca funcionou a VDMux direito no Ubuntu. Nunca vi. Eu tentei rodar, ele fica dando pau, fica dando problema, fica quebrando, caindo, simplesmente é inutilizável. Então, tem, mas não tem, E o Fantu ainda tem muito pacote a mais que me interessa. Enfim,
Então, entre aspas, fui vencido aí pelo Linux Mint. Por enquanto estou usando ele. Tá bom, o load hoje está aqui 4.56, mas é porque eu estou gravando, tá rodando Firefox e tudo mais, mas no geral ele é baixo o suficiente, não chega a atrapalhar. E se você não está com o navegador aberto, ele usa ali uns 400 MB de memória, tá ok. Rodando Alpine e Funtoo, ele ficava em 300 e poucos megabytes de memória sendo utilizados. Então, tá um empate técnico bom aí. Então o meu setup novo tem 3 slots, digamos assim, nas partições. Uma delas está ocupada com o Linux Mint. As outras duas, não sei o que eu vou fazer. Às vezes eu tenho vontade de instalar o Haiku, que é aquele sisteminha operacional desktop mesmo, baseado em BIOS. Não sei se vai rolar, às vezes eu penso em tentar instalar na partição o OpenBST, mas daí eu já vejo que ele tenta fazer as partições dele, vai me complicar, talvez seja melhor rodar numa imagem mesmo, com QEMU. E não sei o que eu vou fazer com esses 2 slots, estão ali, tem bastante HD, então simplesmente deixei ali 50 GB para cada um, está muito bom. E o resumo do vídeo, né, já que a gente está numa série falando sobre filosofia, é o seguinte: acho que a gente está no mundo do software livre realmente numa espécie de guerra cultural. E o meu lado está perdendo. O meu lado é o da filosofia Unix. Então ele até faz coisas incríveis, né? Lembrando, por exemplo, o Plan 9, que apresentou para o mundo o TF8, então foi adotado, então é válido o esforço. Mas assim, eu estou perdendo. Todo mundo usa navegador, que, como eu mostrei nos vídeos anteriores, é um absurdo de contrário à filosofia Unix. É disso que eu me obrigo a usar aqui agora, no fim das contas. É o Linux Mint, que é baseado no Ubuntu, que também tem muita coisa contra a filosofia Unix. Podia ser, né? Se você fosse revisar tudo, você ia descobrir muita coisa em que ele não se adequa muito bem a isso. No mundo, e aí que tá, no mundo do software em geral, pouca gente está realmente fazendo software pensando em tudo aquilo que eu citei no vídeo anterior, em fazer composições de software, fazer entrada e saída simples, não forçar input interativo, fazer os programas mais simples possível, só criar um programa novo se você realmente sente a necessidade e tudo mais. Então a gente está perdendo. O que eu acredito que deveria ser feito para virar essa situação seria escrever mais aplicações. E nisso incluo aplicações desktop para coisas que estão no navegador. Sim, é ir contra a corrente atual, sim. E eu acho que é o que deve ser feito. Então, o ideal é que a gente tenha cliente de linha de comando do GitHub, que já existe e pode melhorar. Leitor de e-mails local. Até navegação em conteúdo. Então, poderia ter um programa desktop do Stack Overflow, por exemplo. Por que não? Por que tem que ser implementado via web? Então, eu acho que a gente deveria escrever mais aplicações e escrever boas aplicações. Isso faz uma diferença tremenda. Como eu falei, tem o cliente de linha de comando do GitHub, mas assim, não é a mesma experiência. Eu queria ainda algo tão bom quanto na web. Na web é bom, mas é na web. Então, tem esse problema. E acho que isso é errado. É errado a gente depender de uma aplicação de terceiros que está lá em outro lugar. Deveria ser disponibilizado um protocolo, né? E por protocolo eu incluo não o HTTP em si, mas toda a questão da comunicação mais baixo nível até os contratos, né? Como é que são os endpoints, o que eles aceitam e tudo mais. E anunciar as boas novas, né? Fazer os vídeos como eu estou fazendo, falando sobre filosofia Unix, como a gente pode aplicar, como que a gente pode pensar melhor ela e trabalhar melhor em cima disso. E é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar o servidor e o cliente que eu fiz para aquele protocolo de comunicação, né, que seria uma espécie de concorrente da web. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou.